DNA no bacurizeiro, em bacurizeiro. Então aí eu estudei o que é a variabilidade genética dela, porque aí foi que permitiu eu chegar a esses bacuris sem semente. A variabilidade genética. Então eu concluí esses estudos e aí eu comecei em seguida, em 2000, eu defendi em 2010, aí eu comecei meu pós-doutorado. Então a partir daí eu comecei a fazer um levantamento de bacuri em todo o estado do Maranhão, no Piauí, no Piauí, no Maranhão, e comecei a estudar o bacuri que tem uma semente, que tem duas sementes, e encontrei sem semente. E aí eu comecei a fazer esses estudos em cima disso. Daí eu comecei a fazer um estudo de coleta de dados, de coleta desse material, e comecei a produzir mudas com essas plantas. No Brasil ninguém estudou isso? Ninguém estudou. Esse estudo é inédito. Ninguém estudou. Porque, na verdade, o bacuri só existe aqui no Maranhão, no Piauí, em três cidades, e no Pará, na ilha de Marajó. Maranhão. No Maranhão é no estado todo, inclusive na ilha de São Luís. E está havendo um forte desmatamento, você sabe disso, desmatamento dos bacuris. E a grande preocupação nossa hoje é com os polinizadores, porque o bacuri, ele é interessante, ele tem a flor hermafrodita. Então essa flor hermafrodita, quem faz a polinização dele é o periquito da asa dourada, o chechel, a pipira azul. Devido ao desmatamento, do bacuri e consequentemente espantando os polinizadores. Também as abelhas e também até o morcego faz a polinização dele. Então ele tem o mesmo brix, a polpa, não modifica, não altera. Agora o que vai melhorar é a produtividade, que ele vai ter mais polpa do que os tradicionais. Agora é possível que ele seja estimulado, o que é preciso fazer para que se reproduza mais? Né? Olha, a nossa preocupação é, primeiro, evitar desmatamento. Segundo, plantar árvores polinizadoras da própria florada os agentes polinizadores, para continuar e levar a produção. Porque se acabar com esses pássaros, aí nós temos que fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu estou criando aqui um apiário para a produção para que as abelhas vão polinizar o bacuri. Do bacuri e, consequentemente, haver a produção. Porque se tiver uma planta só, não ocorre a polinização. Isso aqui é uma vitrine tecnológica. Para a gente não ir lá no campo, isso aqui eu estou chamando de vitrine. Deixa eu abrir ele aqui. Olha, só polpa, você vê aqui, ó. Se você quiser provar, pode provar o... Ainda está verde, né? Ele tá de verde, porque ele está em fase de amadurecimento. Me diga aqui os benefícios do bacuri, o senhor estudou também isso? Os benefícios dele é na indústria de polpa. O benefício dele na indústria de polpa, suco, vinhos. Vinhos também? Vinho também, pode fazer vinho. Refrigerante, pode fazer dele também. Pode também fazer vinhos, refrigerantes. O doce também, veja bem, da polpa. Agora da casca, essa casca aqui, dá para fazer doce também. A casca do bacuri dá um doce espetacular. Bota para ferver e aí faz um doce. Muito bom. E para a saúde? Olha, para a saúde, que ele é uma planta que é riquíssima em proteína, de vitaminas e resultado. É uma planta, ela tem umas características, vamos dizer, na área culinária riquíssima, como eu falei para vocês, e é usada como doce, como sobremesa na dieta alimentar. Então, veja bem, tudo dele é aproveitado.
Assim, no que diz respeito ao aproveitamento da polpa, esse é melhor, porque É o melhor. aí tem mais polpa. Tem mais polpa. Então ele tem um rendimento maior de 40% de polpa com relação ao tradicional. Produto racional. No momento que você tem um cultivo de bacuri que tem uma produtividade esperada, então aí vai aumentar mais a produção, vai aumentar mais o interesse do agricultor a plantar. É porque hoje o bacuri é explorado de forma nativa e estão desmatando também. Estão desmatando muito o bacurizeiro. A nossa preocupação é a conservação e a preservação dessa espécie. Principalmente aquelas espécies, aquelas matrizes que tem o quê? Que tem uma porcentagem de polpa maior, que tem uma semente, duas sementes e também que ocorre através de mutação genética, ocorre naqueles bacurizais também sem semente. Então isso é que nós queremos conservar, para vocês sentirem quais são as espécies que eu estou polinizando. Por exemplo, entre as espécies nós temos o mirim, nós temos aqui o marmeleiro, temos a pirunga, o cajueiro. Então são espécies que nós estamos preservando para criar os apiários e as abelhas começarem a polinizar o bacuri. A pirunga é entre as fruteiras mais importantes, além de dar uma fruta muito, muito gostosa, um suco, uma polpa. Então serve para atrair as abelhas e consequentemente dar um mel espetacular e as abelhas vão polinizar o bacurizeiro. Então esta área que eu estou chamando aqui, uma área que é uma área de plantas polinizadoras, então a finalidade é atrair as abelhas, que as abelhas vão polinizar o bacuri, devido exatamente ao afastamento dos pássaros na época da floração do bacuri. A presença desses agentes polinizadores. Ali eu tenho um dendê, tem um cajueiro que está bem ali também, e o bacuri está atrás dele. Entre as coletas que nós estamos fazendo, esse aqui é uma das plantas selecionadas. Você observa que ele cresce de forma horizontal e não vertical. Ele praticamente é sem fruto, sem semente, aliás, desculpe, sem semente. E ele tem umas características genéticas também superior, excelente para trabalho de melhoramento genético. Então por isso nós estamos conservando essa espécie, e assim todas foram feitas nesse sentido, todas que estão aqui, que é um pequeno banco de germoplasma, onde nós estamos exatamente, nós vamos observar o tamanho do fruto, e também o brix dele. Então essa é a nossa característica genética, agronômica que nós estamos estudando. E essa planta aqui, ela tem todas as características de uma excelente matriz para futura produção de muda em escala comercial. Está aqui dentro do nosso campo de semente, de planta, aliás, de campo de mudas, de plantas de bacuri, no sentido de preservar, conservar e daí produzir muda em escala comercial. Essa planta aqui tem essas características genéticas. Veja bem, isso aqui já está com aproximadamente mais de um ano e a gente está observando exatamente isso, esse crescimento dele de forma horizontal. E é uma planta que você vê as folhas deles é menor do que as outras, até as folhas dele é diferente. Você pode observar, são mais estreitas, menores, se você comparar com aquelas folhas de outras matrizes. As folhas dele é bem estreitinha, bem fina. Então isso aqui para nós é importante, nós estamos observando cada dia essas plantas e que a gente possa desenvolver um estudo que possa indicar também ela como uma matriz superior para a produção de muda em escala comercial. Então por isso nós trouxemos várias espécies que nós chamamos aqui um pequeno banco de germoplasma. O que é um banco de germoplasma? É você trazer o material de acordo com as características botânicas e também química, e no sentido de você selecionar essa espécie com relação ao tamanho da planta, se ela tem semente, uma, duas ou sem semente, como também a altura dela e o fruto, o brix do fruto, o tamanho do fruto, o peso, o número de semente e a porcentagem de polpa. O que é mais interessante é isso para nós.